os atributos de Deus. Então, os atributos de Deus, eles são divididos basicamente em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Deixa eu ver se eu dou uma explicação aqui. Sim. Então, o primeiro ponto, que é o nosso assunto hoje aqui, a gente vai falar só sobre os incomunicáveis, e eu vou explicar o que é, e os comunicáveis na próxima aula, porque é muito assunto para a gente falar numa aula só. Os atributos, então, incomunicáveis são as perfeições divinas, né? Aquilo como o caráter de Deus é perfeito, que não encontram analogias, comparações na criatura. Ou seja, isso não tem em nós, é próprio dele. Então tem coisas que nós temos de Deus, tem coisas que a gente não tem de Deus. Por exemplo, só a título de introdução, um dos atributos de Deus é o amor, a misericórdia. Mas isso nós também temos, porque nós somos seres misericordiosos e amorosos, pelo menos deveríamos ser, né? Deus tem atributos que Ele não comunica a nós, que Ele não compartilha conosco. Por exemplo, a onipresença. Você não pode estar aqui na igreja e estar na sua casa ao mesmo tempo, né? Ou você está aqui ou você está lá. Deus, Ele tem essa característica, Ele está presente em todos os lugares. Então, quando a gente pensa em atributos incomunicáveis, quer dizer, que Deus não nos comunica, que Deus não compartilha conosco, é próprio dele. Então, isso nós vamos ver hoje de manhã. Eles destacam, então, a distinção absoluta de Deus, a sua grandeza transcendente. Ou seja, esses atributos dizem assim para nós, olha porque Ele é Deus, olha porque você é criatura. Então, é um ponto de distinção entre nós e o próprio Deus. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Então vejamos quais são esses atributos incomunicáveis, né? Próprios de Deus. Incomunicáveis ou próprios, né? Específicos de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre esses atributos incomunicáveis ou próprios de Deus. Ou, se você preferir, específicos, né? Só pertencem a Ele. Muito bem, o primeiro deles, irmãos, é fundamental, que é a independência ou a autoexistência de Deus. Isso quer dizer que Deus existe por seu próprio ser, e por isso Ele não depende de qualquer outra coisa exterior para a sua própria existência. Por exemplo, nós somos seres independentes? Somos e não somos, né? De certo modo nós somos. Por exemplo, a gente toma banho sozinho, a gente se troca, a gente come, a gente trabalha. Mas por outro lado, nós também somos seres dependentes, porque a gente precisa que outros façam o arroz para que a gente coma. Na verdade, não cozinhar o arroz, mas que alguém plante o arroz, que alguém plante o feijão. Nós precisamos de outras coisas que dependem de outras pessoas. Deus, Ele é auto-independente. Deus não precisa de ninguém. E uma coisa interessante, eu já ouvi algumas pregações que os pastores dizem assim, olha, Deus precisa de você. Não, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de ninguém aqui. De ninguém. Se nós não existíssemos, Deus continuaria sendo Deus e ponto. É apelar muita emoção. Exatamente, é um apelo, um argumento emocional, não é verdade? Mas Deus não precisa. Deus, Ele é auto-independente, Ele é autoexistente. Uma criança, ela não é autoexistente e ela é totalmente dependente. Ela não vem ao mundo sozinha e ela depende totalmente da mãe. Totalmente. Ela precisa da mãe para amamentar, ela precisa dos pais para dar banho, para trocar de roupa, para fazer tudo. Tudo ela precisa dos pais. Nós somos seres dependentes. Deus é auto-independente. João capítulo 5, versículo 26. Vamos conferir essa passagem nas Escrituras. João capítulo 5, versículo 26. Olha que passagem interessante. Quem quiser pode ler para nós. Isso.
Quem quiser pode ler. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, Olha só, esse como, quer dizer, é um ponto de comparação, né? Assim como, quer dizer, do mesmo modo que o Pai tem vida em si mesmo, isto é, ele não depende de ninguém, ele é autoexistente, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. como é que esses filhos de Jeová conseguem afirmar que Jesus não é Deus? Depois disso. Com base nesse texto, é impossível. Ele tem vida em si mesmo. Ele é autoexistente, tal como o Pai o é. Então percebam, irmãos, que Deus, ele existe porque ele existe. Ele é Deus porque ele é Deus. Sempre foi Deus, sempre será Deus. Deus, então, ele é independente em seus pensamentos. Romanos capítulo 11. Não é 9? Não, está nos pensamentos. Ah, achei. Isso, nos pensamentos. Perdão. Está perdoado, irmã. Amém. Romanos 11, 33 e 34. Um outro irmão pode ler. Aqui é o encerramento da exposição que Paulo faz de todo até o capítulo 11 sobre a doutrina que eles põem, a depravação, a justificação, a santificação, a glorificação. E aí Paulo termina com essa doxologia, né, com essa palavra de louvor a Deus, fazendo a seguinte afirmação. Alguém pode ler para nós? Qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? Então ele diz assim, olha, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus é uma coisa profunda. Qual a profundidade? Quer dizer, é uma coisa que é quase que inescrutável, né? Que você não consegue entender. Verso, continua. Quão sondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quer dizer, você não pode sondar, você não pode conhecer os juízos de Deus, as decisões de Deus. Você não pode perscrutar os caminhos de Deus, percorrer os caminhos de Deus. Verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Exatamente. Quem conheceu a mente do Senhor? Você já se parou assim algumas vezes, tentando pensar como Deus pensa? Meio que, não querendo ser Deus, mas querendo meio que entender as decisões de Deus. Por que Deus faz certas coisas? Você fala, mas é uma coisa meio doida, né? Não é possível. Isso que Paulo está querendo dizer. Por que Paulo está dizendo isso? Por causa dos capítulos anteriores, onde Paulo fala no capítulo 9 que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou antes da eternidade. Deus escolheu um, Deus não escolheu outro. E aí Paulo vai olhando para essas coisas e fala, meu Deus, é muito profundo isso. E aí ele chega então no capítulo 11 e ele fala, bom, então, quem é que conheceu a mente do Senhor? Quem é que pôde sondar, sequer por um instante, a mente desse Deus? Quem foi o seu conselheiro? Ou seja, quem um dia se apresentou diante de Deus e falou, Senhor, eu quero te dar um conselho aqui, né? Eu acho melhor o Senhor fazer isso aqui. É verdade, alguns homens até tentaram dar algum conselho para Deus, né? Ou persuadir. Mas é impossível. Porque Deus, ele não só tem o seu fim, mas como tem os meios para esse fim. Como diz o reverendo Hélio, ele diz assim, ai, meu eu do céu. Eu ouvo essas coisas. Meu eu do céu. Não, meu Deus, meu eu, é verdade. Meu eu do céu. É verdade. Então, Deus, ele é independente nos seus pensamentos. Deus pensa por si só. Mas também, Deus é independente na sua vontade. Romanos capítulo 9, versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Exatamente. O Paulo aqui, ele está argumentando em favor da predestinação. Ele está dizendo isso nos versos anteriores, né? Do verso 6 até o verso 18. Paulo está dizendo que ele escolheu um, não escolheu outro. Ele amou a Jacó, porém ele odiou Esaú. E aí ele termina essa argumentação no versículo 18, dizendo, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece quem não é paz. Ponto. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. E aí então vem a pergunta do apóstolo Paulo. É óbvio, é uma pergunta retórica. Ele não está pedindo aqui uma resposta para ninguém. Então ele pergunta, né? Tu, porém, me dirás, falando então aos seus leitores, né?
Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Quer dizer, alguém pode se queixar de alguma coisa? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, quem algum dia falou assim para Deus, não, eu não quero, eu não aceito isso. Você imagina Deus se dirigindo a um homem para salvá-lo num dia determinado? Leandro, né? Imagina Deus chegando para o Leandro e falando assim, Leandro, hoje é o dia da salvação. Aí o Leandro olhando assim para Deus, Leandro, uma simples criatura, olhando para o Deus majestoso assim, não quero não. Não, hoje não, quem sabe outro dia. Você consegue imaginar isso? E aí Paulo, na sequência, ele vai dar um exemplo. Será que o vaso, o barro, pode dizer para o seu olheiro, por que você me fez assim? Você imagina essa cadeira dizendo para aquele homem que estava construindo a cadeira, assim, olha, eu não quero ser assim. Eu queria ter 2 braços, eu queria ter um conforto maior. Você imagina isso? Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Deus, ele é autoexistente em tudo que faz. Deus é auto-independente em tudo aquilo que ele faz. Ele não precisa de ninguém. Ele não pede conselhos a ninguém. Ele simplesmente determina e as coisas acontecem. A gente não, né? Eu me lembro de um pastor pregando, falando sobre a teologia da prosperidade, ele dizendo assim, hoje em dia as pessoas determinam para Deus o que Deus tem que fazer, né? Eu determino que o Senhor abra uma porta de emprego, eu determino que o Senhor repreenda isso, que o Senhor faça aquilo outro. Aí ele disse assim, num certo momento, você não consegue nem determinar para o seu cachorro se ele tem que comer agora ou depois, ou deitar aqui ou ali, quanto mais determinar a Deus o que Deus tem que fazer. Percebe a falta de lógica no pensamento humano? E Paulo está dizendo, não, Deus é independente na sua vontade. Ele faz o que Ele quer, conforme o conselho da sua vontade. Nós não, né? Muitas vezes a gente tem uma vontade e não consegue, né? Pastor, de onde será essa história determina? Oi? De onde será essa história determina? Ela vem da teologia da prosperidade, né? Sim, mas apoiada aonde? A ideia é de que você é filho do rei, você reina com ele, então você determina as coisas. Então determinar é coisa propriamente humana. Sim, Não achou base bíblica para isso, né? Essa é a pergunta. Com certeza. Não há nada aqui na Bíblia que pudesse, de algum modo ou de outro, né, fundamentar esse tipo de coisa. Né? Olha, Marquinhos, há tantas heresias que não tem, às vezes, um mínimo de fundamento bíblico, uma má interpretação. Um pensamento puramente humano. Puramente humano. Ok. Deus também é auto-independente no seu poder. Salmo 115, versículo 3. Nós vamos ler vários versículos, viu, irmãos? Salmo 115, versículo número 3. Os irmãos se lembram daquele famoso salmo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade, né? Pois que diriam as nações, onde está o Deus deles? Aí vem o verso 3, quem quiser ler, pode ler. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Exatamente. Tudo faz, irmãos. Tudo Ele faz conforme a vontade dEle. Já pensou se a gente pudesse, né? Querer tudo aquilo que nos agradasse? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Quantos problemas a gente não arrumaria? Deus não tem esse problema. Sabe por quê? Tem uma diferença. Aqui está Deus e a vontade dEle. Aqui está o fim. Deus, então, para chegar ao fim, Ele traça um caminho. Qual é o nosso problema? A gente não vê o fim. A gente não sabe como é que vai ser lá. Deus vê. Então Deus determina todas as coisas, como elas devem acontecer, e Deus determina o meio pelo qual elas devem acontecer. A gente não sabe nem o dia de amanhã. Claro, a gente imagina como vai ser o dia de amanhã. Amanhã eu vou acordar às 6, eu vou tomar ônibus público,
Eu vou pegar meu carro, vou pela Radial, vou pela Salim, e aí eu vou chegar no meu trabalho às 7h30, eu vou trabalhar até às 5, aí eu vou voltar para casa, aí eu vou passar em algum lugar, comprar uma pizza e levar para casa. Na segunda-feira não abre a pizzaria, né? Eu vou comprar uma comida chinesa, um china box, aí vou levar para casa, a gente vai comer e tal, vai assistir ali um jornal, um Netflix, e a gente vai dormir por volta das 10 às 10h30. A grosso modo é assim, não é? Mas no meio do caminho, a gente pode ter um acidente, a gente pode ficar doente, ter uma dor de barriga, tantas coisas podem acontecer, não é verdade? Então, Deus não tem esse problema, porque Deus já determinou o fim. O que Deus faz é apenas determinar os meios para chegar ao fim. Ok? Por isso são tributos incomunicáveis, né? A gente não pode ter isso. Mas Deus também é auto-independente no seu conselho. Salmo 33, versículo 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Exatamente. O conselho aqui é uma palavra, é um sinônimo de vontade, né? A vontade do Senhor, ela dura para sempre. Aliás, isso aqui tem a ver com um dos outros atributos que nós veremos, né? Que é a imutabilidade de Deus. Deus não muda no meio do caminho, né? Não. O que Deus decidiu, Ele vai levar até o final. Isso não muda por todas as gerações. É muito interessante a gente pensar sobre isso. Isso tem uma relação direta conosco, a nossa salvação. Quando Deus nos salva, Deus não muda no meio do caminho. Deus escolheu nos salvar. Lá no meio do caminho a gente pecou, a gente errou. Aí Deus fala assim: eu não quero mais esse fulano não. Eu não vou mais salvá-lo. Deus não pode fazer isso. É contra a própria vontade dele. Muito pelo contrário, Deus leva até o final o conselho da sua vontade, de geração em geração. Deus da aliança, Ele não muda. Deus, então, Ele é incomparável em sua própria existência. Salmo 40, Isaías 40, versículo de número 18. Com quem compararei a Deus? Ou que coisa semelhante confrontarei com Ele? Ou seja, a quem Deus pode ser comparado? A quem? Deus é incomparável. O cântico antigo dizia, né? Incomparável és tu. Comparável. Quer dizer, não há um ponto de comparação. Aí você fala, tá, o que eu posso comparar essa cadeira? Eu posso comparar com outra. Eu posso compará-la a uma outra cadeira, uma poltrona, tudo é um assento. Mas e Deus? A quem Deus pode ser comparado? O problema do homem é que quando ele não tem essa percepção, ele passa a comparar Deus com outras coisas. Daí então vem as idolatrias, né? O homem passa a achar que Deus é uma árvore, ou que Deus é o sol, ou que Deus é água, ou que Deus é uma vaca. Por isso que lá na Índia eles adoram esses animais, ou uma serpente. Quando a gente perde essa percepção que Deus é incomparável, a gente então começa a comparar Deus com outras coisas. Até mesmo com a gente mesmo. A gente compara esse próprio Deus. Segundo atributo de Deus. Então, primeiro é a autoexistência de Deus. Segundo atributo, a imutabilidade de Deus. A gente usa esses termos assim, que são termos da teologia, né? Mas, ou seja, Deus é imutável. Deus é para sempre o mesmo. E por isso Deus é isento de toda e qualquer mudança em seu ser. Em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Deus não muda. Não parou para pensar que em Deus não há sequer um limite de uma possível mudança. É impressionante pensar nisso, né? Quantos planos a gente faz e a gente muda? Quantos planos? Alguém que já construiu uma casa? A gente muda no meio do caminho, não muda? Você fala assim, eu acho que esse banheiro no projeto ficava bem aqui, né?
Aí lá no meio da obra você fala assim, poxa vida, mas agora olhando bem, ele não fica bom aqui. Talvez ele fique melhor lá do outro lado, né? Você gera mais espaço, dá para colocar um armário planejado aqui, um balcão, uma penteadeira, alguma coisa assim. Ou às vezes você tem um plano para sair de férias, né? E aí você vai traçando as rotas, aí no meio você fala assim, não, mas eu acho melhor ir para tal lugar primeiro, depois eu vou para tal lugar, fazer tal coisa. A gente é muito mutável. Talvez o lugar onde a gente seja mais mutável é quando a gente vai escrever uma monografia, final de curso, ou uma dissertação de mestrado. Aí quando você está lá estudando, né, você tem um tema, né? O seu tema é o ser humano numa perspectiva social, considerando o mutatis mutandi. São temas que ninguém entende nada, tá? Aí você tem um tema assim, você fala, é sobre isso que eu vou tratar. Aí quando você começa a escrever, vai dar uma olhada nas bibliografias, você fala, não, esse tema aqui não é muito legal, não. Eu vou mudar. E você muda de novo. Eu me lembro que na minha dissertação de mestrado, eu acho que eu mudei umas 3 ou 4 vezes. Aí meu orientador falou assim, André, você tem que decidir o que você quer. Senão você não vai conseguir chegar ao final. Até que eu decidi o que eu queria escrever e cheguei. Mas veja como a gente é tão mutável, né? Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra coisa. Mas quando a gente pensa em Deus, Deus ele não muda. Em absoluto, Deus não muda. Salmo 102, versículo 27. Vejam lá. Reverendo André? Pois não. Queria só dar o seu parecer sobre Ezequias e o filho dele, Manassés, dentro dessa perspectiva de atributo. Você me ajuda a lembrar a história? Eu não estou me recordando. Ezequias foi sentenciado, estava com uma doença grave, ele ia morrer, Deus deu mais 15 anos. Sim, verdade. E depois ele gera um filho, e Ezequias foi reto aos olhos do Senhor. Certo. E ele gera um filho. Acho que era rei do Reino do Sul, não é isso? Exatamente. Então nós olhamos assim um desenho perfeito. Sim. Dentro dessa perspectiva de atributos de Deus. Certo. E aí ele gera Manassés. Foi uma desgraça. Foi um verdadeiro caos. Para a nação de Israel. Né? Exatamente. Aí, como é que fica esse desenho na perspectiva da imutabilidade do atributo de Deus? Né? Dessa perspectiva do atributo, olhando da parte de cima, não olhando da parte de baixo. Em que sentido? Deixa eu entender melhor. Porque era a vontade de Deus que Manassés fizesse o que ele fez, sabendo e prorrogando os anos de vida de seu pai. Ok, agora entendi a sua pergunta. Eu vou tentar responder a sua pergunta com uma passagem bíblica, tá? Deixa eu só encontrá-la aqui, rapidamente. Sua pergunta é muito interessante. Atos capítulo 4. Como é o nome do irmão? Marco. Marco, como é que essas coisas funcionam dentro dos atributos de Deus, né? Eu até diria dentro da soberania de Deus. Quem matou Jesus? Deus cumpriu o propósito. Sim, mas quem? O homem, usado por Deus. Os romanos. Sim. Eles é que crucificaram o Senhor. Não é verdade? Então significa que a crucificação de Jesus foi de responsabilidade humana. Os homens fizeram isso. E a pergunta é, como é que isso se encaixa dentro da soberania de Deus? Como é que essa maldade se encaixa dentro da soberania de Deus? Que é mais ou menos a sua pergunta. Como é que Deus, então, vê essas coisas acontecendo? Está olhando de cima para baixo. Atos, capítulo 4. No mesmo capítulo, do verso 5 até o verso 22, Pedro e João foram presos, levados ao Sinédrio. Enquanto isso, a igreja estava orando ardentemente pela libertação deles, né? E aí, então,
Pedro e João se encontram agora com a igreja, versículo 23. E a igreja, então, levanta a Deus uma oração específica, né? Olha, então, agora, Senhor, né? Versículo 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, etc, etc, etc. E aí eles citam textos do Antigo Testamento, livro dos Salmos. Aí eles falam assim, olha, versículo 26. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Quer dizer, então todo mundo se levantou contra o teu filho Jesus. Porque verdadeiramente, versículo 27, se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Quem que se levantou então? Herodes e Pôncio Pilatos. Com eles então os gentios e gente de Israel. Quer dizer, os reis, os gentios e os judeus. Todos contra Jesus. E o que eles fizeram foi terrível. Eles zombaram, eles colocaram uma coroa de espinhos, uma lança na costela do Senhor. Foi um verdadeiro escárnio que fizeram com o Senhor. E o culto da paixão está aí para nos lembrar disso. Agora veja o versículo 28, que é a sequência da oração. Como é que isso se encaixa então dentro da vontade de Deus? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinado. Aí, versículo 28. Então, na verdade, Marco, tudo aquilo que acontece, a gente vê isso lá no livro de Juízes, na história dos reis de Israel, né? Você acabou de narrar. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Deus, ele tem um fim, e ele determina então não só o fim, mas o meio como ele vai atingir esse fim. E aí então Deus permite que essas coisas aconteçam. É evidente, Marco, que a gente não sabe exatamente por que Deus faz essas coisas, por que Deus as permite de certo modo, mas sabemos que elas estão dentro do plano soberano de Deus, e a vontade de Deus não vai mudar. Mesmo que seja um rei bom ou um rei mau, a vontade de Deus permanece eternamente. Não sei se consegui responder a sua pergunta. É como a morte de Lázaro, né? Oi? A morte de Lázaro, não é mais ou menos isso também? A morte de Lázaro também é uma ilustração. Porque ali parece que Deus se arrependeu, mas não, está tudo dentro do propósito dele, né? Ali na verdade, quando Lázaro morre, na verdade ele está doente, né? E os discípulos vão procurar o Senhor. Olha, aquele teu amigo a quem tu amas, ele está muito doente. E se Jesus tivesse talvez ido naquele momento, ele não teria morrido. Mas ele esperou 4 dias para ir ver com Lázaro. Então, por quê? Isso, mas ele fala assim, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então ele tinha um propósito, exatamente. O fim era mostrar, na verdade a gente vê lá a ressurreição de Lázaro, mas não era uma ressurreição pela ressurreição. Não é que Jesus, ele amava tanto Lázaro que ele também amava outras pessoas. Ele mudou de ideia, né? Mas o ponto ali é que ele queria mostrar uma verdade. A verdade é, eu tenho poder sobre a morte. E como ele ressuscitou, também ressuscitarei. Esse é o ponto, né? Ali era uma ilustração do poder dele. Acho pertinente, porque na minha colocação, sim, porque nós estamos num momento midiático em que esse tipo de questionamento, de situação, está sendo um motivo recorrente. É verdade. Então, você a cada dia, e é a pergunta que você vê em redes sociais, em jornais, em telejornais, né? Porque, pelos últimos acontecimentos, e eu acho que é importante para justamente quem tem a cosmovisão cristã ter o mínimo de embasamento até para a resposta. É verdade. Ter a mesma colocação, porque você vê que você se depara, a cada manhã você está levantando. Então, como aconteceu em Brumadinho, uma igreja inteira orando, pedindo as bênçãos do Senhor, quando de repente toma uma chuva de lama por cima dela. Como é que fica uma resposta dessa? Né? Você pega os relatos atrás de relatos. Então, falar assim, como tese, como explanação, como didática sobre soberania, eu acho que é muito fácil para nós aqui. Agora, diluir isso
para um mundo que não é que nos cobra a resposta, que sofre respostas. É verdade. Né? É verdade. Eu acompanhei aí esses últimos 3 semanas em Brumadinho, a cidade inteira querendo um abraço de consolo. É verdade. Porque não tem onde encontrar resposta. Né? Então eu acho que é uma oportunidade para a gente entender. E me veio isso, porque o que Manassés fez após o reinado do seu pai, deixou totalmente aquelas tribos desorientadas. Como é que o pai dele fez isso e ele faz exatamente o contrário? Marcos, você me fez lembrar de uma coisa interessante. Eu era recém-chegado aqui em São Paulo, e quando teve aquele ataque terrorista ao World Trade Center, foi em setembro, não foi? De 2001? Foi? Setembro de 2001. Setembro de 2001. Eu lembro que era recém-chegado em São Paulo, a gente tinha uma televisão cheia de chuvisco, né? E aquilo passava constantemente, aquele avião, né? Atacando a torre e tal, caindo aquilo tudo, né? E um mês depois, teve aqui em São Paulo um ato ecumênico. E aí chamaram um padre, um rabino e um pastor presbiteriano para falar, né, naquele ato. Não era um culto, era um ato ecumênico e tal, né? E aí o padre disse assim, Deus não estava lá. Deus não tem nada a ver com isso. Falou isso. O rabino foi mais ou menos na mesma toada do padre. Vamos ser aqui politicamente correto, Deus não estava lá. A tese deles era, olha, Deus não tem nada a ver com isso. Esquece Deus dessa história. Isso é um ato humano, totalmente humano. O homem fez isso porque ele é assim e acabou. O pastor presbiteriano, Marco, que tomou a palavra, ele disse assim, Deus estava lá. Deus estava lá. Respondeu assim. Claro, ele construiu um argumento, mas a tese dele é Deus estava lá. Agora, por que Deus permite essas coisas? A gente nunca vai entender. Por que Deus permite que uma barragem daquela se rompa e dezenas, centenas de pessoas morram? Por que Deus permite que uma tsunami daquela atinja lá a costa da Índia? Exato, que alguém entre atirando num colégio e morram tantas crianças. A gente não sabe por que Deus permite essas coisas. Então, talvez a nossa resposta não é uma resposta, digamos, totalmente esclarecedora, mas certamente é uma resposta dentro das Escrituras. Deus está no controle de todas as coisas. Quando o Billy Graham esteve aqui em 74, na época o sermão dele lá no Maracanã, eu nunca mais me esqueci. Você foi lá ouvi-lo? Não, foi ouvi-lo? Não, tinha 3 anos. Mas na colocação dele, ele foi muito feliz sobre a pessoa de Jesus e que tem vindo de encontro disso. Se vamos supor que Jesus não é o que ele afirmava ser, o Filho de Deus encarnado, né? Deus descendo à terra entre os homens, vamos supor que nós estamos aqui tranquilos, não temos com o que se preocupar. Era mais um líder, era mais um guru, era mais um grande homem, como muitos, mas aí ele deixou essa pergunta no ar. Agora, o grande problema que estamos correndo, como risco de vida, é: e se ele for o que ele afirmava ser? Então, ficou um silêncio. Esse é o grande X da questão. E se ele for e ele é o que ele afirmava ser? Aí a análise muda de figura e vem de encontro a isso. Entendi. Obrigado pela sua colocação. Muito bem. Salmo 102, versículo 27. Vamos olhar então para a imutabilidade de Deus dentro das suas promessas e dos seus planos. O irmão que encontrou pode ler. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Exatamente. Ou seja, Deus não muda, o tempo dele não muda, de geração em geração, ele é sempre o mesmo Deus. Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor,
Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Eu acho que não era esse. Quem está com o livro aí, depois pode só ver se é esse mesmo que ele está citando aí. Não estou bem certo. Enquanto isso, a gente vai para Malaquias capítulo 3, versículo 6. O último livro do Antigo Testamento. Não está? Não, tem na eternidade isso aí também. Tá. Acho que eu coloquei sem necessidade. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Exatamente. Então, por que Deus não destruiu toda a nação de Israel? Porque Deus não muda. Se Deus olhasse para a nação de Israel e visse o pecado do povo seria destruído. Por que nós não somos destruídos, fulminados? Porque Deus não muda. Aquilo que Ele escreveu, ponto. Tiago capítulo 1, eu gosto muito dessa passagem, ela é muito, muito específica mesmo. Tiago 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha que interessante isso. Quer dizer, todas as bênçãos vêm de Deus. E nesse Deus não pode haver variação. Você vai para um lado, vai para o outro, ou sombra de mudança. Quer dizer, em Deus não existe essa possibilidade. Aquilo que Deus determinou, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Isso deveria trazer para nós um conforto muito grande, né? Deus a quem eu sirvo é um Deus que não muda. Os seus planos, as suas promessas se cumprirão. Bom, Deus é imutável também no seu ser íntimo, nos seus atributos, em seus propósitos, em seus motivos de ação, em suas promessas. Quer dizer, Deus é imutável em todas as coisas. Todas as coisas. Terceiro ponto, a infinitude de Deus é a perfeição de sua natureza, pela qual tudo que pertence ao seu ser não tem medida nem quantidade. Ou seja, ela pode ser considerada de vários pontos de vista. Eu coloco alguns deles. Primeiro, a sua absoluta perfeição. Todas as perfeições de Deus são livres de limitações e defeitos. Vejam lá, Jó, capítulo 11. Marco, só pensando ainda na sua pergunta, é bem interessante mesmo. E agora, vendo essa passagem, eu me lembro aqui da história de Jó. Jó era um homem justo, reto, íntegro, que se desviava do mal. Era o homem mais sábio do Oriente, o homem mais rico do Oriente, o homem mais famoso do Oriente. Um certo dia, ele perdeu todos os bens. No outro dia, ele perdeu todos os filhos. No outro dia, ele perdeu a saúde, a honra. A mulher falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E os amigos diziam assim para ele: cara, teu problema é pecado. Confessa a Deus e resolve o problema. Aí ele dizia assim: tá, mas qual é o meu pecado? E aí ele chega ao ponto, Marco, de dizer assim para Deus: Senhor, me leva no tribunal, mostra qual é o meu pecado para que eu possa me justificar deles, me defender deles. E aí, Jó, ele passa toda a vida dele, quer dizer, quanto tempo a gente não sabe, né? Por esses sofrimentos. Ele perde tudo, bens, família, honra, etc, etc, etc. Lá no final da história, Deus devolve tudo a ele, bens em dobro, filhos, família, etc e tal. Ele passa do capítulo 3 até o capítulo 42, ele passa esse tempo todo. Por quê? Porque ele não sabe que num plano superior, Deus tem uma conversa com o diabo, e o diabo fala assim para Deus: ele só te serve porque
porque o Senhor dá tudo para ele. Aí Deus fala assim, ok, então vamos fazer prova disso. Tire tudo e vamos ver se ele continua sendo fiel. Você já imaginou? Um dia você acorda e perde tudo. E aí você passa a sua vida inteira. Por quê? Não sei. Aí no final, Deus devolve tudo e Jó não sabe de nada. A gente sabe de tudo porque a gente tem a história como um todo, né? Ele tem só a esfera terrena, ele não tem a esfera celestial. O que é mais interessante é que ele não faz nos diálogos, nos questionamentos, eu acho fantástico, porque ele não faz barganha com Deus. É verdade. Aí, É até uma coisa que às vezes me incomoda um pouco. Se ele não tivesse dado tudo de volta para Jó, ele continuaria sendo perfeito e maravilhoso. E às vezes a gente tem tendência de, quando alguém passa por uma prova e Deus livra, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Mas se ele não tivesse livrado, ele continuaria perfeito e maravilhoso. E o mais interessante, Bia, em Jó capítulo 42, ele fala assim, Senhor, eu não entendo nada, mas uma coisa eu sei, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, isso tudo foi uma experiência para eu te conhecer melhor. E aí que depois Deus dá para ele. Mas antes disso tudo ele já glorificou a Deus. Deus poderia não ter dado nada a ele, mas ele teria aprendido uma lição. Que lição, isso é lição para nós, né? Só um instantinho. Vai lá, presbítero. A gente leu Romanos 9:19, mas é importante também compartilhar o 20 e 21, também associa o que o Marcão comentou, né? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Exato. Foi o que eu citei, né? Isso, exatamente. Mas uma pessoa que está lá fora ouvindo tudo isso não poderia dizer que Deus injusto e caprichoso? Não poderia não, eles dizem. Eles dizem. Sabe por quê? Porque eles sempre olham para Deus de baixo para cima, uma perspectiva humana. Toda vez que eu olho para Deus, ou estudo a teologia numa perspectiva humana, eu posso tender a pensar que Deus é injusto, porque Deus escolhe um e não escolhe o outro. Quando na verdade eu tenho que olhar para as coisas na perspectiva de Deus. Aí as coisas mudam. São os óculos certos. Ok? Jó, capítulo 11, de 7 a 11. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Exatamente. Você vê, aqui quem está dizendo isso é Zofar, né? E Zofar, embora esteja acusando Jó de pecado, mas de vez em quando eles falam alguma coisa que são verdades, né? E ele diz lá, porventura desvendarás os arcanos, isto é, os segredos de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Continua. O céu não é o limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. Isso, até aí. Percebam então a perfeição de Deus no céu, na terra, no mar. Ele é perfeito em todas as coisas. Salmo 145, versículo 3. Outra passagem interessante. Quem encontrou pode ler? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e sua grandeza é insondável. É insondável. Deus é perfeito em si mesmo. Segundo, a sua eternidade. Deus transcende o tempo e possui o todo de sua vida de uma vez. Todo. Como ele, há somente um presente eterno e nenhum passado futuro. Salmo 90, versículo 2. Me lembro de um pastor contando uma história sobre
esta passagem. Quem encontrou pode ler. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O filho chegou para o pai dele, que era pastor, e perguntou: pai, foi Deus que me criou, né? Sim, filho. E quem criou a Deus? E aí o pai pensou assim: poxa vida, eu vou dar uma resposta para ele assim, né, num plano mais filosófico, né, tal, né, mais lógico. Aí ele falou assim: mas isso não vai convencê-lo. Então ele se lembrou do Salmo 90, versículo 2: de eternidade a eternidade. Pois Deus. Ponto. Deus, Ele é eterno. Salmo 102, versículo 12. Outro irmão. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Deus simplesmente é, Ele permanece. Efésios capítulo 3, versículo número 21. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Exatamente. É uma palavra que Paulo dá então de louvor a Deus, porque Ele é eterno. Ele é eterno. Significa então que Deus, ele é atemporal, Ele não se prende ao tempo. Terceira, a sua imensidade. Deus transcende todo o espaço e ao mesmo tempo está presente com todo o seu ser em cada ponto dele. Isso também é chamado de a onipresença de Deus. Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías capítulo 66, versículo 1. Acho que é o último capítulo do livro. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Ou seja, existe algum lugar que Deus esteja preso? Na concepção judaica, o templo era o lugar da habitação de Deus. E se você quiser se encontrar com Deus, ia ao templo. Na nova aliança, Jesus ele muda essa perspectiva e diz: não, Ele está presente em todo lugar, Ele é Espírito. Então, qualquer lugar você pode falar com Deus. Salmo 139, 7 a 10. Como eu amo essa passagem, irmãos. Ela é muito preciosa para mim. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Aqui é uma figura de linguagem, mesmo que eu fosse um pássaro e eu pudesse percorrer os oceanos, e lá no confim dos oceanos, dos mares, né? Ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Exatamente. Senhor, como é que eu posso me ausentar da tua presença? Há uns anos atrás, um pai chegou para mim, um pai e uma mãe desesperados na igreja, que a filhinha de 9 anos tinha medo, uma síndrome qualquer. E ela não queria ficar sozinha de jeito nenhum. O pai era policial e ela achava que talvez ela tivesse visto alguma reportagem, um policial sendo morto, e ela tinha medo que o pai não voltasse para casa. Então a mãe não podia nem sequer sair de casa para ir do outro lado da rua comprar um pão, porque ela tinha medo de ficar sozinha. Ela disse: pastor, o que eu posso fazer? Eu disse: vamos lá para minha casa. Aí nós marcamos um café e eles foram. E nós assentamos à mesa, eu, a Michele, a Ana Maria, os pais e ela. Eu combinei com os pais: deixe que ela fale. E eu fui então fazendo perguntas para ela, tentando entender os medos que ela tinha. E às vezes criança não consegue expressar bem em palavras o que ela sente. Então eu dei um papel para ela, um lápis, eu falei: tente desenhar quais são os seus medos.
E ela foi desenhando. E aí depois eu consegui entender mais ou menos, estava por detrás daquilo tudo. E eu li com ela o Salmo 139. E fui explicando para ela, versículo após versículo. Ela estava com uma Bíblia, eu com outra. E aí então eu pedi que ela copiasse o Salmo 139 e colasse no guarda-roupa dela, para que ela pudesse se lembrar de que em qualquer lugar que ela estiver, Deus estaria presente com ela. Então os pais passaram a orar com ela diariamente, ao acordar, ao dormir, recitando partes do Salmo 139. Não muito tempo depois, eu perguntei para ela: e aí, como é que você está, pastora? Agora já não tenho mais medo. Sabe por quê? Ela entendeu, ela teve a consciência de que Deus está presente em todos os lugares. A palavra de Deus é perfeita, irmãos, e ela tem respostas para todas as coisas. Atos, capítulo 7, 48 e 49. Ali faltou Josué 9. Eu acho que eu dei uma selecionada. É o primeiro campeamento, né? Sim. Aonde quer que andar. É verdade, é verdade. Eu dei uma selecionada porque não daria para ler tudo, né? Atos, capítulo 7, a gente está encerrando por causa do horário. Atos 7, 48 e 49. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Aqui ele está fazendo uma referência ao templo, né? Quer dizer, Deus não habita num templo, num lugar construído por homens, né? Continua. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Exatamente. Irmãos, Deus não se prende a um lugar. O mesmo Deus que ele é transcendente é o mesmo Deus que é imanente, que habita conosco. Para pensar que Deus habita todo o universo, mas também habita o nosso coração. Como é que um ser muito maior, muito mais infinito que o universo, pode habitar um ser finito como eu, por meio do seu Espírito? Eu não sei, mas ele o faz. A presença dele está em cada lugar. Bom, tudo bem até aqui? Na semana que vem a gente continua com os atributos comunicáveis de Deus, porque não dá tempo de a gente ver tudo. Alguma pergunta? Alguma colocação, algum pensamento? Ok? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e Pai, se ainda assim o Senhor não tivesse nos dado nada, absolutamente nada, apenas o fato de conhecermos quem o Senhor é, já deveria mover o nosso coração a te adorar por toda a eternidade. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor existe em si mesmo, o Senhor se sustenta em si mesmo, o Senhor governa todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor está presente em todos os lugares desse universo. O Senhor é imutável, o Senhor é infinito, o Senhor é atemporal, o Senhor é perfeito em tudo aquilo que o Senhor faz. Senhor, muito obrigado, porque os atributos do Senhor nos fazem descansar nas suas mãos. E saber, ó Deus, que a nossa vida, ela não caminha para um caos, a nossa vida não caminha ao léu, a nossa vida não caminha de maneira aleatória, mas a nossa vida caminha nas tuas mãos. Guardada pelo Senhor, provida pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo quando nós podemos contemplar tantas tragédias no mundo, na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, ainda assim, ó Deus, nós podemos saber que o Senhor é Deus e que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor tem os seus planos e os seus planos não mudam. O Senhor é Deus por toda a eternidade. Por isso, ó Deus, receba a nossa adoração nesta manhã. Receba, Senhor, a nossa gratidão por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor revelou a nós. Meu Deus, faz-nos cada dia mais dependentes do Senhor.
Faz, ó Deus, o nosso coração a cada dia mais bater pelas coisas do Senhor. Ó Deus, que bom é saber que mesmo não sabendo o que acontecerá amanhã ao longo da semana, o Senhor tem um plano e um propósito em todas as coisas. Nós não entendemos e nós não queremos entender, mas nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos descansar na Tua soberania. Louvado seja o Senhor por aquilo que o Senhor é em Cristo Jesus. Amém.